Hello, hello. Bom dia, gente. Vou botar uma musiquinha enquanto o pessoal vai entrando. A gente já começa. Peraí que eu tô sem Bom câmera. dia, tio. Bom dia. Obrigado, senhoras e senhores. Essa é pra todo mundo ir pra casa numa boa. Alô, galera! Alô, Jorjão! Geral! Vai no cabeleireiro, no esteticista, vale o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai pro motorista, pro seu carro de esporte, vai no final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança pra destaca, toda sua vida, até que madrugada, burguesinha, 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 burguesinha. 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 Alô, Roberto! Mano cabeleireiro, do esteticista, vale o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai pro motorista, pro seu carro esporte, vai no mano. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, dona maior gandaia, vai pra balada, dança pra destaca, toda a sua vida, até ele mano. Alô, Jovi! Burguesinha, 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 burguesinha. 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 Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesa, burguesa. Eu quero ver o Rio de Janeiro. Isso é o Rio de Janeiro, vai! Muito obrigado, cidade maravilhosa! Obrigado a todo mundo com Deus! Boa semana, vai! Tô aqui até eu consigo cantar quando só eu. Até eu consigo cantar. Ei, oh. Bom
Bom dia, sexto ano. Musiquinhas para animar a nossa Bom manhã, dia. né? Bom dia. Já Vamos lá, então, começa na assim. página 43 do nosso livro, para a gente terminar logo esse capítulo, Ô né? tio, Bom dia, Franklin. Ô tio, mas a página 43 e a 44 a gente já marcou, já leu os livros ô e tio, textos e Ah, é? marcou. Aham. Que maravilha, Tio. só falta fazer atividade mesmo, então. tio, Ah, vamos para 44, então. Oi. eu não entendi nada da música, tava travando muito. Ah, que pena, Ah, Gabriel. entendi. Depois você Tinha uma escuta, então. Basicamente, o cara só ficou burguesinha, 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 burguesinha. Aqui. Ah, tá. Então vamos lá para 44, gente. Cantar, ó. Aí depois Então, é a 44 Ah, também? também. Ah, maravilha. Vamos só corrigir a atividade da 45, então. Vamos lá. Pra gente terminar o capítulo já. Eu pensei que nós tínhamos que falar sobre aquilo ali ainda. Que bom que nós já falamos. Franklin, né? Que página? Página 45. Vamos só corrigir a atividade da 45. Vamos lá. A primeira pergunta da 45 fala assim, ó. A sociedade hebraica esteve organizada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Como era sua organização em termos sociais, políticos e religiosos antes da criação do Reino de Israel? Vamos destacar aqui essa resposta. Tem muita informação. Existia uma organização comunitária. Não existia propriedade privada da terra nem hierarquia. Estruturadas em tribos sem a existência de um governo centralizado. Me dá os outros remédios também, mãe? O de pressão e o omeprazol, que eu esqueci. Depois foi instaurada a liderança do juiz, que exercia a função de chefe militar e autoridade política religiosa. É um pouco complexa, né, gente, essa resposta, porque é muita informação. Obrigado. Tá. Ô tio, Hum. chegaram uns 4 bolos aqui em casa. Tem muito doce, só tô comendo doce. Café da manhã é doce, café da tarde é doce. Sua mãe tá deixando você comer esse monte de doce? Ela tá na academia, não posso sozinha. É, Helena. E foi, Michael Jordan? Aí eu fui inventar moda. Eu peguei um bolo daqueles doces de leite ninho que minha prima fez e coloquei Nutella em cima. A questão número 2 fala assim: qual foi o papel da religião na identificação das tribos hebraicas como único povo, né? Aquela ideia de que eles eram um povo escolhido por Deus e de que Canaã era a terra prometida deles, né? Fez com que eles se unissem no mesmo ideal, numa mesma cultura e numa religião comum. Por isso eles acabaram de tribo se tornando uma grande nação. Tinha na primeira lá, tá escrito organização comunitária, aí não existe a propriedade privada e tal, só que entre os dois é pra colocar vírgula, porque não tem vírgula. Pode colocar. Na questão número 3 fala: os judeus foram o primeiro povo a seguir o chamado monoteísmo ético, né? Explica o significado desse contexto. O monoteísmo é a crença em um único Deus, e é ético porque essa crença em um único Deus ditava a conduta, a maneira como eles deveriam agir, né? Por isso que é conhecido como monoteísmo ético. Vai no cabeleireiro, no esteticista.
Ok. Quem for acabando, escreve aqui no bate-papo para eu saber, tá? Quando eu puder, para eu poder passar. Acabei. Ok. Posso passar, gente? Quem não conseguiu, tira um printzinho, tá? Sim. A questão número 4 fala assim, ó, explica o que foi a diáspora e aponte o papel desempenhado pela religião judaica na manutenção de uma identidade nacional entre os seus praticantes durante esse processo, né? Então, a diáspora foi aquele período da dispersão dos hebreus, né, por várias regiões do mundo. Vou marcar aqui, peraí. E é o que vai fazer com que haja uma manutenção de uma identificação
nacional, de uma identidade nacional, será a religião judaica, né? A religião vai facilitar muito esse processo. Ô, mãe, o áudio não. Tio, Oi. um dia desses eu tava vendo a missa na TV e o padre falou dos hebreus. Porque faz relação direta com o cristianismo, né? Não só com o Aham. cristianismo, mas com o cristianismo também. Você viu na Canção Nova? Rede Vida. Mas também tem na TV sim, da nossa igreja que a gente vai. Eu vejo lá na Canção Nova. Também, todo dia de noite eu vejo o terço. Eu também. Ok. Tia, eu tô quase acabando. Tá bom.
Posso passar? Peraí, tio, já tô acabando. Tô Eu acabando. mandei foto no grupo. E quem não tá no grupo. Eu já tô acabando, tio. Tá bom, tá bom. Acabei. Ok. Acabei, tio. Tá bom. Vou passar então, hein? Aqui nós temos as questões relacionadas à questão dos profetas, né? Página 46. Espera só um pouquinho, deixa eu me localizar aqui. Aqui, achei. Nos questiona quem eram os profetas, né? Em relação ao texto que está aqui em cima. Quem eram os profetas? Eram figuras, né? De várias culturas antigas. E a eles era atribuído o dom de falar com as divindades, explicar os sonhos, tá? E a crítica, né, do profeta Amós é que os poderosos, mesmo realizando sacrifícios, ofertas e eventos religiosos para Deus, eles continuavam agindo com maldade. Então isso era muito triste, né? Lembrando que a religião hebraica, né, era o monoteísmo ético, né? Era o fato de acreditar-se em Deus levava a um comportamento dentro da sociedade. E esse comportamento de maldade não se adequava com a religião hebraica, né? Licença, tio. Sim, não pode falar. Depois de antigas é um ponto? É um ponto. Tá, obrigada.
Ok, Cecília. Ô tio, Oi. quando alguém manda mensagem no chat, tapa o que eu tô escrevendo. Aí você minimiza. Hã? Aí você minimiza. Ai, Gabriel, rapidinho o trem desaparece. São 5 segundos que o trem. Tá bom? Pode, já acabei. Vamos fazer aqui uma rápida conferência. tio. Oi. Fala. Tio, deixa, depois eu pego. Tá bom. É que Rápida tinha- conferência, página 47, tá? São as questões objetivas, né? A número 1, vamos acompanhar lá, hein? Página 47. 1, letra C. 2, letra B. 3, letra C. Página 48. Número 4, letra C. Ô tio, não tá aparecendo pra mim. 4, letra C. 5, letra B. 6. 6, letra D. Não tem letra D na C. Tem 7, sim, do lado. 49, vamos lá. 7. Vai ficar FVFV. Pronto. Agora explica os erros. Depois eu vou explicar, peraí. E a 8, a letra C. Que tanto de ser? Pronto. Vamos só Ô tio, aqui você explicar os- pode repetir, por favor, a 4, pode a 5. Depois eu mando no grupo. Ok. Vamos lá, então, gente. Aqui a 7 rapidinho, né? Para a gente corrigir as falsas, né? A letra A fala: o Letra A e maior letra legado C. dos hebreus para a história foi a constituição de um grande império. Mas não, né? O seu maior legado para a história foi o monoteísmo ético. Então é só escrever. Ah, tá.
Os antigos hebreus se caracterizaram como um povo exclusivamente nômade. Não. Por volta de 1830, eles já viviam de modo sedentário. Letra A e Ô, letra C. tio, Oi. hoje em dia ainda existem pessoas nômades? Sim. Algumas tribos na África, na região do Amazonas, ainda tem um estabelecimento de semi-nomandismo, né? Hum. Tio, já acabei. Ok. Pagando, hein? E assim a gente termina o nosso capítulo. Vamos ver aqui o que nós vamos começar a falar, ok? No nosso capítulo 8, que é o nosso próximo capítulo, né? A gente traz aqui alguns objetivos, né, que nós temos que realizar aqui no nosso capítulo, que vai ser identificar as diferentes formas de organização política na África, né? Os reinos, os impérios, e principalmente a questão da região do Mediterrâneo. Nós vamos começar a falar um pouco sobre isso, né? Na introdução do nosso capítulo, nós temos aqui um camelinho, né? Bem bonito, aqui na página 50. E vamos ver aqui o que está falando aqui nessa introdução. Alguém quer ler aqui pra gente? Eu. Vai, Eu. vai, Isabela. Vai, Isabela. Eu Depois do meu quero. pedaço. Vai, Isabela. Lê. Tá? Com... Oi. Posso ler, tio? Travou. Foi. Peraí. Vai então, Helena. Que a Isabela travou. Vai. Com uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, a África é o terceiro maior continente do planeta e o segundo mais populoso, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso. Embora a África esteja dividida em 54 países e 9 territórios, sua diversidade de povos é bem maior. Basta observar que mais de 2.000 línguas diferentes são faladas no continente.
Pode passar pela Isa se ela quiser, Gás. Que ela pediu também. Vai, Elô. São povos com crenças, hábitos e costumes variados, revelando a pluralidade cultural existente no território. Um desses povos são os tuaregues, que são parte da etnia berbere. Muitos deles são ainda hoje nômades. Vivem se deslocando pelo deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, vivendo do pastoreio. Pode continuar. Não, tia, pode deixar outra pessoa ler. Não tem mais ninguém, não. Pode ler você. Mas os... Pode ser eu, tio. Ai, Vai, Gabriel. Gabriel. Quando a Isabelle voltar também, se quiser pegar. Vai, Gabriel. Mas os tuaregues são apenas um dos vários povos tradicionais africanos que têm herança de sociedades de centenas ou até milhares de anos atrás. Posso continuar, tio? Mais alguém? Eu quero, tio, a Jade. Vai, Jade. Além de ter sido o local onde teriam surgido os primeiros humanos, há cerca de 100 mil anos, a África foi berço das mais antigas civilizações, não só da egípcia, sobre o qual você já estudou, mas diversos outros grandes reinos e civilizações, sobre alguns deles que você estudará nesse capítulo. Gente, então o foco principal do nosso capítulo 8, que nós vamos estar estudando aqui agora, é falarmos exatamente sobre o continente africano, sobre as suas tribos, sobre as suas etnias, sobre a cultura que existe nesse continente, e conseguimos entender que existe uma diversidade cultural imensa, né? Normalmente, por uma questão de etnocídio, né? Por uma questão de preconceito, temos uma tendência a entender que a África é um país e que todo mundo é igual. Pelo contrário, nós vimos aqui que só de língua falada nós temos mais de 2.000 só no continente africano. Então a diversidade a gente sabe que é imensa, é grande, né? E nós vamos estar, ao longo do nosso capítulo 8, focando exatamente nessa diversidade cultural que encontra-se nesse continente tanto rico e diverso. Ok? Aqui nós tivemos uma introdução, né, do capítulo, vimos aqui uma imagenzinha, né? É impossível falar do continente africano sem falar sobre o deserto do Saara, que é muito grande, né? Que se estabelece nessa região. Então, nós vamos estar aqui... a gente vai falar hoje porque não vai dar tempo, porque a nossa aula já está acabando, mas nós vamos estar aqui abordando a questão do continente africano, suas diversidades, seus povos, né? Vamos falar sobre a divisão África do Norte e a África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara. Vamos falar, né, das organizações sociais e políticas que existiam nesse local. Vamos falar de algumas sociedades que se desenvolveram, a sociedade de Cartago, que nós já até falamos um pouco sobre ela, né? O exército, o conflito que tiveram, né? A sociedade dos Noks, o reino de Kushi. E depois nós vamos ter aqui o Mais Atitude também, que vai estar abordando e valorizando um pouco o continente africano, tá bom? Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Até. Obrigada. Tá? Abraços e beijos para vocês. Obrigada pela aula. Fala, quem tá falando? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Alguém que tá falando alguma coisa? Eu não escutei. Tchau. Tchau, tchau. Até a aula. Até a próxima.